Oi, gente. Começa agora mais um programa TCE Esportes, da Diretoria de Comunicações e Mídias do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu sou o Kleber Santos, host desse podcast, que hoje recebe Jadson Lima, agente de apoio operacional do Tribunal de Contas, mas que é conhecido no meio do futsal como o goleiro Primo. Valeu, Primo, pela presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Primo. Vamos lá. E já para adiantar, né? O goleiro Primo, ele é muito conhecido porque ele já foi campeão sergipano, campeão da Liga Nordeste, participou da Taça Brasil e recentemente você disputou um amistoso festivo, né, entre os amigos de Washington contra os amigos de Falcão, lá no ginásio Constâncio de Vieira, que lotou o ginásio e mexeu muito no meio do futsal aqui no estado, né? Fala um pouco sobre essa participação que foi muito interessante, que chamou a atenção da mídia, das pessoas aí. Primo, foi um sonho realizado, né? Depois de 10 anos parado sem jogar futsal, recebi o convite do nosso amigo Washington e de Gabriel, que fez o evento. E deu tudo certo lá, né? Falcão não fez esse esgoto todo que ele prometeu, como vocês viram aí. E para mim foi um sonho realizado. E para quem não assistiu a partida, né? Eu acompanhei pelo canal do YouTube e você fez grandes defesas e eu acho que chamou até a atenção um pouco de Falcão, né? Pelas defesas, e as pessoas acho que ficou um pouco divididas, né? Você pro lado de ser sergipano, você é sergipano, né? Sergipano, defendendo o Falcão, mas por outro lado as pessoas que gostam também do Falcão queriam ver o futebol arte que ele desempenhou, né? Então, Primo, é até complicado, né? Porque quem foi pro Constância queria ver Falcão, né? Fazendo aquelas manobras com a bola, aqueles gols bonitos e tal. E quando chegou lá, viu o Primo pegando o que seria os gols de Falcão bonito. Uhum. Eu até fiquei contente também pela situação que Falcão postou na rede social dele. Tem quase 2 milhões de visualizações da minha defesa. Caramba! Porque geralmente ele faz o contrário. Verdade. Eles postam o gol dele, né? Uhum. Aí quando ele me pediu, meu Instagram, no jantar depois do jogo, ele disse que ia me marcar. Só que marcar, eu imaginei que seria os gols dele lá, né? E ele me seguir e tal. E quando foi no outro dia, ele postou uma defesa minha. 2, na verdade. Qual foi a mais difícil e como foi a manobra, assim? Ele, às vezes ele tenta bicicleta, às vezes tenta de calcanhar, de cobertura. Um pouco, fala como foi a jogada aí. Então, Primo, é muito difícil na hora que você joga com uma pessoa como um Falcão, que já foi campeão do mundo várias vezes, maior jogador do mundo várias vezes. Você não tem noção do que é que vem de lá pra cá, né? Então, eu assisti alguns vídeos dele, nesses jogos festivos, e aí eu vi que ele gosta de dar bicicleta, lambreta e tal, então eu não fui muito para perto dele, né? Eu levei essa vantagem, fiquei um pouco mais dentro do gol para ter a recuperação da bola e tentar fazer a defesa. Que às vezes ele faz aquela jogada para colocar de cobertura no goleiro, né? Isso mesmo. Ele tentou com você também isso? Várias vezes. E como foi assim participar? Que, além da participação de Falcão, foi um meio também de você rever muitos amigos que jogou com você a favor e também contra, né? Fala um pouco do seu momento de confraternização, como foi essa competição, esse amistoso. Então, Primo, a gente já fez um almoço antes da partida, para a gente se encontrar lá, fazer esse ambiente agradável. No lado de lá tinha todos os meus amigos que jogou comigo futsal, na antiga, né? Tem o Pedalada, Sim. o Bebeto, e no meu lado tinha a Pita, que jogou comigo também lá no Real Moitense, muito bonita. Então foi uma noite que vai ficar para o resto da minha vida marcado, porque foi muito emocionante para mim e para o pessoal que estava lá. Verdade. Vamos saber daqui a pouco um pouco mais sobre a carreira de Jadson Lima, né, mais conhecido como Primo. Mas antes quero dizer para você que o programa, o intuito do podcast aqui TCE Esporte, que é transmitido não apenas no canal do YouTube do Tribunal de Contas, mas também na Rádio Web, também no Spotify, é também divulgar o portal de transparência, né? Para divulgar para você, também pode ser você ouvinte e também internauta nosso, pode também acompanhar e fazer parte do controle externo junto com o Tribunal de Contas, fiscalizando as contas públicas, entrando nos sites dos municípios, dos jurisdicionados, e entrar lá. Você coloca lá e procura sempre Portal da Transparência. Lá você vai ficar por dentro de todos os gastos públicos do setor que você quer e da área que você quer, tá certo? É o momento do TCE Esporte de aproximar a sociedade também aqui um pouco do Tribunal de Contas. Mas, voltando aqui para a nossa entrevista, vamos agora, não voltar só apenas para essa entrevista, mas um pouco de sua carreira. Certo. Como é que você começou no futsal? Se começou realmente só de goleiro, se foi em outra posição? Você tinha quantos anos e quantos anos você tem agora? Boa pergunta, Bruno. Quando eu comecei, eu joguei no Juniores do Sergipe como um jogador de linha. Qual posição? Lateral direito. Só que tinha muita gente boa na posição. Meu irmão era um deles, Júnior Gabiru.
E aí teve um bitoque, que antigamente o treinador é o falecido Geraldão. E aí teve um bitoque lá antes do coletivo, aí o pessoal disse, tá sem um goleiro. Aí eu falei, eu vou pro gol. Já que eu era reserva, não ia treinar mesmo, eu vou pro gol. E Geraldão, esse olhar clínico de treinador, né, falou, primo, você é bom no gol. Aí eu me empolguei, porque aí só tinha um goleiro, eu digo, eu vou pro gol. Aí comprei luva, me empolguei e tal. O pai desse menino que fez o evento, o Oswaldo Mendonça, me viu jogando futebol de campo. E aí ele falou bem assim, primo, quer fazer um teste comigo jogar futsal? Na Atlética, no tempo. Associação Atlética de Aracaju. Estamos falando que ano, mais ou menos, isso? Isso em 2002. E aí joguei com ele uns 2 anos, aí fui convocado para a seleção de São Cristóvão. Jogou no Atlético, pelo Atlético? 2 anos. Certo. Depois eu fui para a seleção de São Cristóvão, que eu joguei também 2 anos lá. Foi escolhido os 2 anos, o melhor goleiro da Copa TV Sergipe. E no segundo ano, quando teve a premiação lá no iate, o treinador do Real Moitense Moita me convidou. Me fez uma proposta, se eu queria jogar pelo Real, que até hoje foi uma das maiores equipes de futsal do estado. É verdade, eu me lembrei. Marcou muito. E aí, eu sem dúvida, disse logo que sim, e joguei lá durante 5 anos. No Real Moitense você ganhou quantos títulos? Quais foram só os títulos para a gente recapitular? Eu joguei lá Copa TV Sergipe 2 vezes. 2 vezes campeão sergipano. Fui disputar no Rio Grande do Norte a Liga Nordeste de Futsal. Fomos vice-campeão. Tivemos o acesso para disputar a Liga Nacional de Futsal. Taça Brasil, na verdade. Brasil, isso. Taça Brasil. Em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E passamos da primeira fase. Ganhamos de grandes clubes lá, como a Ubra, a Universo, a gente ganhou lá. Só que a gente não passou da terceira fase. Mas para mim foi uma experiência muito boa. E como posso dizer assim, qual foi o segredo? Eu me lembro muito bem, assim, eu acompanhava, eu trabalhei muito na área de esportes, eu acompanhava o Real Moitense. Qual era o segredo daquela equipe? Foi formado o quê? Foi uma equipe formada por base política, que deu incentivo? Foi o que pode contar um pouco do segredo de um sucesso no esporte sergipano que transcendeu a questão do Estado, né? Mas também no Nordeste, também do país? Então, primo, Real Moitense começou com uma equipe sub-20. De futsal. Quando viu que deu certo, que foi campeão, o prefeito, junto com a Câmara do município lá, fizeram como posso dizer, Na questão da prefeitura, para conseguir um apoio, verba, né? uma verba, Entendi. junto com a prefeitura, com a Câmara, na verdade. Sei como acontece. E aí, eles pegaram os melhores de Aracaju, os goleiros, o pivô, o central. Trouxe alguns jogadores de fora, 2 ou 3, principalmente de Recife, que tem uma nata muito boa de futsal, aqui do Nordeste. E aí foi dando certo. E eu também não me pergunto por que parou. Porque, talvez por mesmo motivo, talvez, do que começou, talvez. Porque foi muito bom. Quando a gente chegou lá em Jaraguá, na Taça Brasil, todo mundo já conhecia quem era o Real Moitense, entendeu? Que é uma equipe dos menores municípios do estado, Verdade. mas que tem uma repercussão muito grande no futsal brasileiro. Verdade. E esse auge, praticamente, vocês duraram praticamente 5 anos, mais ou menos? Acho que uns 8 anos, primo. 8 mais, né? Você porque ficou 5, mas já estava um trabalho e depois que eu saí, continuou mais uns 2 anos. Entendi. E depois do Real Moitense, assim, você foi para outra equipe? Como é que Então, esse treinador Oswaldo, muito famoso, que me colocou no futsal, ele foi convidado para a seleção de Laranjeiras, para disputar a Copa TV Sergipe, e me chamou. Aí de lá foi meu último ano. Entendi. Chega um momento que você também tem que... Porque goleiro tem que ser muito ágil também, né? Para muito futsal, né? Verdade. E aí vem os novos, aí vem atropelando a gente. E lembrando que eu posso ser testemunha também que das defesas dele no futsal, é que sempre também ele está acompanhando com a gente dia de quarta-feira, na pelada dos amigos do tribunal, dos servidores aqui também, dos terceirizados do Tribunal de Contas, de quarta-feira, né? Me acharam. E ele participou. E eu tive o privilégio de fazer semana passada. Golzinho você. Mas ele defende muito, inclusive foi uma disputa muito grande para querer ter ele como o goleiro do time. Né? Eu fui um dos que depois briguei, no bom sentido. Né? Primo, falando agora sobre essa competição, fale agora qual a dica que você dá para talvez um internauta que está lá tentando também conseguir se destacar como goleiro? Qual que vai ser as características principais para um goleiro? Primo, como toda profissão, é ter dedicação, muita repetição e muito treino. Eu treinava no Muita Bonita 3 vezes no dia. Treinava de manhã na academia, específico à tarde e à noite com bola com o pessoal, coletivo.
E com relação ao goleiro que está começando agora, levei para minha vida toda. E algumas pessoas me perguntam quando eu estou jogando bola com relação à defesa. Eu espero muito a atuação o posicionamento do atacante. Entendi. Eu sempre espero. Eu nunca tomo uma reação. Entendi. Certo? Eu espero até o último momento, para você, quando tá um atacante na minha frente, para me esperar tomar a decisão dele, para me tomar a minha decisão. E você provavelmente você já sabe uma boa colocação de. Lógico. Aí com a boa colocação dá tempo até de esperar, né? A experiência faz com isso, né? É verdade. Até teve um lance curioso, né, na nossa pelada aqui do Tribunal de Contas, que eu fiquei um pouco do lado esquerdo e fiquei cara a cara com você. Foi. Só que eu vi que você fechou lá o ano, aí eu toquei, eu devolvi a bola para quem tocou para mim. Aí reclamaram, por que você não chutou? Eu falei, não chutei porque ele fechou o ângulo. Né? Tem que esperar. Tem que esperar. Colocação. E essa questão de esperar, eu sempre trago para mim também, agora para o futebol de campo, certo. Muitos goleiros estão tomando gol aquele de paradinho, né? Paradinho que não pode, né? Tá. Mas às vezes pula, por exemplo, Neymar é especialista, né? Certo. Manda devagar. Eu sou aquele defensor, se eu fosse goleiro, que eu esperaria até o último instante e não escolheria uma posição. Como é que você, pelo menos em pênalti, você prefere? Esperar também em pênalti, se fosse, por exemplo, em futebol de campo? Posso dar uma dica? Primo, é muito diferente o futebol de campo com relação a pênalti e futsal. Certo. Futebol de campo, se você esperar, como você falou, para você chegar ao tempo de bola, num bom batedor, você não chega. Porque é muito grande. Certo. Eu acho que são 7,5 metros um gol de futebol de campo. No futsal, você tem que escolher. Não tem como você esperar. Porque a bola vem muito forte e é muito rápido. Então a gente faz abafa, assim. abafar, abre as pernas no braço para tentar que a bola bata na gente. Entendi. Mas no futebol de campo é completamente diferente. Mas de repente, no futebol de campo, assim, não é melhor defender as bolas mal batidas do que tentar escolher ou não? Na sua opinião? 50-50. 50-50. Às vezes pode ficar alternando. Assim, pode alternar. Você pode escolher, pode dar uma sorte de escolher o lado que o batedor escolheu, sim, junto com você, mas esperar no futebol de campo é muito difícil. Entendi. É difícil. Agora, quanto tempo durou sua carreira profissional do futsal? Primo, 12 anos. 12 anos. Nesses 12 anos, assim, qual é a história assim, curiosa, inusitada, que você nunca esquece e você sempre, de repente, conta numa roda de amigos? Assim? Tem alguma que você lembra agora? Pode ser em qualquer situação, circunstância. Assim. Lá em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, quando a gente foi disputar a Taça Brasil, a gente ganhou da Ubra. E a Ubra era um dos melhores times do Brasil. E o goleiro da Ubra é daqui de Sergipe, que era Rogério, seleção brasileira. Seleção brasileira, exatamente. E nesse jogo, quando a gente passou pelo vestiário do pessoal, ele estava gritando com todos os jogadores do time dele, que a maioria dos caras era da seleção brasileira, na época. Ari, Pica-Pau. E aí ele falou bem assim, olha, vocês perderam para um time que os caras trabalham, alguns jogadores trabalhavam. Entendi. E à noite treina. E aquilo ali ficou para mim uma experiência, entendeu? Pô, a gente viajar de Aracaju para Santa Catarina, com dificuldade, arrumar passagem, né? Porque não era fácil para pessoa de noite. Hospedagem, avião, tudo. E chega lá ganhar do time, que a maioria dos caras jogar na seleção brasileira, e ver Rogério colocando a mão na cara de todos os jogadores, dizendo assim, você tem que tomar vergonha na cara, que os caras saem de lá, os caras trabalham e jogam e ganham aqui da gente. E já eles dedicados a vida só pro futsal, praticamente. E os caras só vivem disso. Ganha bem e vive só do futsal. Verdade. Agora, voltando agora sobre a questão do desafio do amistoso de Washington, né, e Falcão, eu percebo que você tem uma amizade muito boa com o Washington. Assim, como é que surgiu essa amizade, que eu acho que inclusive mora aqui em Sergipe, né? Para quem não lembra, é o Washington Coração Valente, que tem movimentado muito aqui o esporte. Sergipano, inclusive, é secretário executivo, né, da Secretaria de Estado, né? Exatamente. Então, primo, eu estava num restaurante uma vez com meus pais e ele entrou. Eu gosto de futebol, meu pai gosta, né? E aí ele é a esposa. E a gente ficou com vergonha de falar com ele. Meu pai foi que viu primeiro. Entendi. Aí falou, eu gosto daquele Coração Valente. Aí minha mãe, você não vai. Ele disse, não, eu vou com ele tirar uma foto e tal. E aí acabou com outras pessoas, foram pedir o autógrafo para ele tirar a foto, e aí meu pai foi, eu também fui. Com um ano mais ou menos depois, eu jogava aqui no campeonato, campeonato de nível, que a gente chama, né? Certo. Um baba. Isso já depois de ser jogador profissional? Depois, quando ele morava aqui em Aracaju, há uns 5 anos atrás. Entendi. E aí ele foi jogar nesse campeonato, que uns amigos meus chamou ele, tá? Quando eu cheguei lá, o Washington vai jogar. E isso ele foi jogar, na outra partida era contra mim.
Eu não tomei nenhum gol dele. Ah, entendi. Ele falou, opa, aí tem um paredão. Aí ele. Isso eu levo toda vez que a gente vai pra algum lugar, eu comento com ele sobre isso. Uhum. E aí. Depois desse dia, a gente se viu toda quinta-feira e criou esse vínculo de amizade que hoje eu tenho hoje como fosse um irmão para mim. Legal, legal. Meu amigo, irmão mesmo do peito. E dessa experiência, assim, você jogou contra o Ubra, né? Tem A algum, Ubra. A Ubra. Tem algum jogador, não apenas da Ubra, como de outro time que era da seleção brasileira, que você lembra e também tem algum momento interessante, assim, seja de conversa, ou seja de jogo que você participou, da seleção brasileira? Tem alguma lembrança assim? Tem Neto. Neto, sim, grande foi. Neto, sim, da seleção brasileira. Que eu tenho até hoje com ele também amizade, que minha filha teve um problema de saúde. Certo. E ele teve o mesmo problema de saúde que o dela. E a gente troca até hoje Zap, Instagram, manda foto pra ele virou meu amigo, Neto. Nossa, legal. Neto. Mais de rede social, então. Rede social também. Legal, legal. E agora falando sobre sua filha, assim. Certo. Foi legal, assim, acho que ela não acompanhou você como jogador profissional, né? Não. A primeira vez que ela foi ver um jogo meu, Foi no Constância. Foi no Constância. É isso que eu ia perguntar, assim. Foi gratificante também, Não é? tem esse lado, assim. Porque eu me lembro, assim, o lutador Popó, ele disse que geralmente está lutando muito além, obviamente, da parte da grana, mas também porque os filhos dele não viram ele lutando, né? Agora, trazendo para a sua situação também, tem esse lado, assim, foi legal porque sua filha pôde ver você jogando? o primo, é até emocionante falar sobre isso, que minha filha passou por um tratamento muito pesado com relação à saúde. E, como eu falei, que foi a primeira vez que ela me viu jogar, eu jogava e ficava olhando para a arquibancada para ver se ela estava lá assistindo ainda. Toda vez que fazia uma defesa, eu olhava e tal. E ela ficou muito emocionada, né? E quando foi à noite, ela entrou no Instagram daquela menina, a Júlia. Sim, Júlia joga muito, né? Que fez o gol para das minhas pernas. E disse à menina que não gostou que ela fez o gol, que ela não gostou que ela fez um gol no pai dela. Ah, entendi. Aí eu já fiz a amizade das duas, Legal. já fiz um encontro das duas já, Boa, até tirado velho. foto, já colocar no Instagram e tal. Massa. Pra ela saber que futebol não tem rivalidade, né? Que Isso, é só aquilo ali e tal. Uhum. Ali, olha, pai, eu vou levar você para conhecer a Júlia. E eu não conhecia a Júlia pessoalmente, só através de rede social também. Conheci o pai dela, fiz uma matéria depois do jogo, no outro dia, na Um escola. talento, né? Ali já está um futuro garantido já. Legal. Nasceu para jogar futebol. Nossa, É tanto que a menina que tem uma idade dessa já joga no Corinthians, né? nossa. Não tem como. Então eu fiz o encontro das duas. Legal. Tiraram foto, ficaram amiguinhas já e tal. E aí. Sua filha já perdoou ela, então? já perdoou, já tá em casa. Então pra mim foi muito emocionante a ida de minha filha pro jogo. Legal. Fala um pouco agora, trazendo agora um pouco do tribunal, assim. O que é que um jogador profissional como você foi pode trazer de experiência, de repente, agora para sua vida atual? Você que, coloquei aqui, a sua função está aqui como agente de apoio Isso, operacional. Eu sempre vejo isso. você com toque assim, Certo. entrando em comunicação. Existe um lado de liderança, de Certo. experiência, que você pode trazer um pouco do seu lado profissional como jogador para agora no Tribunal de Contas? Então, primo, eu entrei aqui no tribunal, eu faço parte da manutenção, na verdade, né? Certo. E eu tenho um líder, que é o Coronel João Adalto, que é uma pessoa que me mostra muita coisa de experiência da vida aqui na área de trabalho. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, que é o pessoal da manutenção. Sim. E essa questão de depreciação do prédio é tudo comigo, com o João Adalto, Entendi. certo? Tem mais duas pessoas também que trabalham com a gente, que é a Eliana e o Sargento Paulo. E toda a questão de depreciação do prédio, que o pessoal procura a gente tenta atender da melhor forma possível. Entendi. Legal, muito legal. Tá quanto tempo já? Aqui já? 2 anos. 2 anos, legal. 2 anos. Tá gostando? da Demais, experiência, demais, né? demais, Uhum. demais. Que além da questão profissional, também existe aquele vínculo de amizade que vai Demais, surgindo de acordo com o dia a demais. dia, né? Aqui é uma família, né, Pepe? Verdade. Que a gente constrói, né? Uhum. E tem um lado assim dessa pelada, pelada no bom sentido que a gente diz, esse jogo que a gente brinca dia de quarta-feira. Nossa assim, reunião, né? nossa reunião, assim, que acaba fortalecendo mais as Demais, amizades também, né? Que às vezes demais. no dia a dia, cada um fazendo sua função, não tem tempo de conversar, né? Isso Mas o mesmo. futebol, como a gente joga assim, conversa, reclama, brinca, puxa a orelha do outro, assim, cria esse vínculo, né? Cria um vínculo, primo, de amizade entre a gente, que aqui no trabalho é mais profissional. Sim. E lá a gente não tá sem farda, sem nada, né? A gente pode mais brincar, né? Falar o que a gente gosta, É né? verdade. Fica muito mais à vontade. No futsal, assim, aconteceu também isso, assim, algumas amizades que extrapolaram a quadra, que você, às vezes, até saía, não apenas falava sobre futebol, mas sobre outras coisas, assim, na sua época? Eu acho que a maioria de jogador de futebol tem isso, primo. A gente faz muita amizade, porque geralmente um sai de um clube, vai para Verdade, outro, né? E a gente cria esse vínculo. Eu tenho até um amigo meu que jogou comigo de muito, Márcio, que Márcio.
Hoje joga nos Estados Unidos. Não, legal. É tipo showball lá. Futebol de 7 que a bola não sai. Sei qual é, sei. E eu tenho muita referência com relação a Márcio, que é um menino que... No tempo era um menino, né? Hoje já é um homem já. Que hoje ele tem lá escolinha de futebol nos Estados Unidos. Casou com uma americana. Ele virou um grande empresário lá nos Estados Unidos. Vem todo ano aqui pro Brasil no final do ano. E a gente senta, e a gente junta essa galera que mora aqui em Sergipe, em Aracaju, pra gente se encontrar toda vez que o Márcio está aqui, pra gente rever e bater esse papo fora a quadra, entendeu, primo? Pra saber como é que a gente tá, a família e tal. A gente sempre faz esse churrasquinho de final de ano. Muito legal. Primo, agora, se eu tenho alguma história, alguma coisa que você queria contar que eu não perguntei, que você acha interessante, os nossos internautas, os nossos ouvintes saberem, assim, o espaço está aberto aqui para você. Aqui. Voltando ao assunto de Falcão, né? Sim, que tá recente, né? Vamos lá. A gente almoçou junto, e ele fala, aí eu fiquei nervoso perto dele, né? Porque, pô, Falcão do meu lado. Demais. Aí eu falei, Falcão, posso tirar uma foto com você? Aí ele, pode, primo. Ele me chamou pelo nome já, né? Pô, Falcão. Ele disse que viu muito na rede social lá do Gabriel, Sim. Que é o canal do Fute. Canal Fute, no Instagram. O pessoal comentando que ia tomar mais de 20 gols de Falcão, fazendo aposta aqui, né? Até hoje comentou bem assim, ó. Se é jogo festivo, nada melhor que chamar primo para tomar um monte de gol de Falcão. E aí foi o contrário. Que Falcão veio, que foi fazer um monte de gol em mim e conseguiu fazer 1 ou foi 2 gols. E quando foi meu dia, na hora do almoço lá, que eu pedi para tirar uma foto com ele, aí eu falei, Falcão, eu tiro uma foto com você e eu deixo você fazer um gol de mim à noite lá. Viu? Aí ele, tranquilo, primo. Aí a gente tirou a foto, tá? Só, essa daí foi pela foto que você deixou, que você vai deixar. E os outros gols que você vai fazer, ou que eu vou fazer em você, é sem você deixar mesmo, porque você vai tomar um monte de gol meu lá de noite, viu? Entendi. Aí, não, beleza, fica à vontade. Legal, só que chegou de noite e não fez esses gols todos, né? Fez, né? Legal. Que, apesar de ter sido festivo, você levou muito a sério, né? Afinal, porque o nome é lá também, né? O Washington falou, primo, aí, brinca, vamos todo mundo se divertir, mas eu não quero perder o jogo, viu? Aí eu levei a sério. Claro, tem que levar. Valeu, muito obrigado pela presença, pela entrevista. Eu agradeço. Você viu que foi rápido, né? Passa rápida. E é legal que também agora é uma oportunidade para os próprios funcionários, servidores e também terceirizados do Tribunal de Contas saber o outro lado de Primo, que muitas vezes muitas pessoas não conhecem, esse lado do esportivo, esse destaque no futsal. E também lembrando aos internautas que vocês podem também fazer parte do controle externo do Tribunal de Contas, acessando os portais de transparência dos municípios, do jurisdicionário, para também fiscalizar as contas públicas. Essa foi mais uma edição do TCE Esportes. Agradecemos a presença de Primo e também da nossa parte técnica, né, o produtor Gilto Braz e também a equipe técnica Marcos Paranho. E próxima semana temos mais um programa, mais uma edição com mais um entrevistado do TCE Esporte. Valeu, até amanhã. Até amanhã não, até a próxima semana e tchau, tchau.